pessoal, dando continuidade ao nosso tema Poder Executivo, né? Hoje a gente vai dar sequência àquilo que a gente tratou na aula anterior, tá? Apenas para relembrar aqui, né, com relação ao processo de julgamento, era aquilo que nós tratávamos, né? Se nos 2 primeiros anos vagar o cargo de presidente e vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, que é o próximo da linha sucessória, ele não vai assumir em definitivo, mas até que ocorra a eleição, tá? O artigo 83, ele é norma de observância obrigatória pelos estados e municípios, tá? Quando nós falarmos em crime de responsabilidade, a pena será o quê? Uma pena de perda do cargo e inabilitação para exercício de função eleitoral, né? Inabilitação eleitoral por 8 anos, tá? Com relação à suspensão do cargo, também tratado na aula passada, né? Suspensão do cargo ela vai acontecer quando há investigação por crime comum ou crime de responsabilidade. Lembrando que a suspensão ela é temporária, né? O presidente da República ele deve ficar suspenso por até 180 dias do exercício do seu cargo, tá? No caso do crime de responsabilidade, esses 180 dias, eles são contados da data da instauração do processo no Senado. Vejam que são até 180 dias que inicia-se a contagem a partir da instauração do processo no Senado. Então, nós não podemos contar enquanto eu estou falando da fase de investigação da admissibilidade pela Câmara, tá? No caso de crime comum, né, o prazo de até 180 dias se mantém, mas ele é contado a partir do recebimento da denúncia ou queixa pelo STF. Então, contado a partir do recebimento da denúncia ou queixa pelo STF, tá? Eu sugiro vocês a leitura do artigo 86, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Constituição Federal a respeito do tema. Dando sequência, né, pessoal, com relação ao artigo 86, parágrafo 3º, que trata da prisão do presidente da República, então nós temos ali que ele, como chefe de Estado e também chefe de governo, o presidente ele não pode ser preso, né, porque ele é o representante máximo da nação, então ele não é preso, tá? Qual que é a exceção? Se houver trânsito em julgado de condenação criminal, tá? Só que tomem cuidado, essa previsão ela não se estende, né, ao vice, nem aos governadores e nem aos prefeitos, tá? Porque trata-se de hipótese excepcional, tá? Aqui eu tô falando, né, como diz o professor Marcelo Novellino, de uma hipótese excepcionalíssima, né, em que poderá haver a prisão do presidente da República, né? Quer dizer o quê, pessoal? Que não é possível que a Constituição Estadual ou mesmo a lei orgânica ela trate da prisão do governador e do prefeito como é a disposição do artigo 86, parágrafo 3º, tá? Em regra, o que nós temos é uma irresponsabilidade penal relativa, tá? Isso falando para a figura aqui do presidente da República, né? Essa irresponsabilidade penal relativa, ela é extraída do artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal, qual nos diz que aplica-se primeiro só na esfera penal, tá? Não se aplica na esfera extrapenal, portanto não se aplica no âmbito civil, administrativo, eleitoral, quer dizer, é só no âmbito penal, tá? Essa previsão, ela é relativa e só responde por crimes praticados, né? Por crimes que foram praticados no ofício ou em razão do ofício exercido, tá? Qual ofício? Do presidente da República. Quer dizer que, de acordo com essa irresponsabilidade penal relativa do artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal, o presidente da República só irá responder por crimes praticados, né, no exercício do cargo, né, ou em razão dele. Tá? Se for um crime comum ou qualquer outro, né, um crime comum ou qualquer outro que não guarde relação alguma com o exercício do cargo do seu ofício, nós devemos ter em mente aí que ele não irá responder, tá? A irresponsabilidade penal com relação ao prefeito e ao governador, ela não deve ser estendida também. Sugiro que vocês deem uma olhada no inquérito 672, tá? 672, tá? 672 do STF. Se for crime que não tem relação com o ofício, né?
ou com relação ao cargo, qualquer outro crime comum, ele irá responder, tá? Lembrando que a responsabilidade penal relativa não se aplica, destaquem isso, não se aplica, tá? Aos prefeitos e aos governadores, tá bem? Ainda sobre poder executivo, vamos falar um pouquinho a respeito da figura do governador, tá? Além do que já foi exposto, tem alguns detalhes que a gente deve mensurar, né? Com relação a crime de responsabilidade e crime comum, né? A Lei 1079 de 50, com as atualizações do ano 2000, que eu já disse para vocês, né? A gente traz para cá, artigo 78, parágrafo 3º, ele teve ali uma ADI 1628, né? Na qual esse dispositivo acabou sendo considerado recepcionado pela Constituição Federal, tá? Pois não há outra lei posterior, né, a esse respeito, tá? Então vamos lá, com relação à figura do governador, né? A figura do governador, né, quando houver a prática de um crime de responsabilidade, trazendo os conceitos já estudados, né? O órgão responsável por efetuar o julgamento do governador será um tribunal especial. Esse tribunal especial ele é formado por 5 desembargadores mais 5 membros da Assembleia Legislativa. Ou seja, eu tenho 10 membros sobre a presidência do presidente do Tribunal de Justiça. Então, o governador ele é julgado em caso de crime de responsabilidade por um tribunal especial, formado por 5 membros da Assembleia Legislativa e 5 desembargadores, tá? A lei não estabelece qual o critério para a escolha desses 5 membros, tá? Os 5 desembargadores e os 5 membros da Assembleia Legislativa, tá? Isso não está no regimento, isso, né, deve estar, né, no regimento interno de cada órgão, já que não está na lei, tá? Deve se atentar para que não haja violação do princípio do juiz natural. Por isso que se recomenda que seja feito, na verdade, a escolha de quem irá participar, né, desse órgão de forma preventiva, tá? De forma prévia. Nesse sentido, né, o artigo 77 da Lei 1079, ele fala da necessidade de autorização da Assembleia Legislativa por maioria absoluta, tá? Quando nós estivermos falando de crime comum, com competência para julgar, né, governador de estado, vai ser atribuída a quem? Quem será que vai ter a competência para julgar crime comum praticado por governador de estado? De acordo com o disposto na Constituição Federal, no artigo 105, inciso 1, a linha A competência vai ser do STJ. Então, o STJ que vai ficar responsável por julgar o governador de estado em caso de crime comum. Por simetria, segundo o STF, né, o STJ ele só vai poder julgar o governador se houver a autorização da Assembleia Legislativa por 2/3 dos membros, né? Só que veja bem, isso não há previsão expressa, tá? Então isso daí foi uma manifestação do Supremo Tribunal Federal, né, valendo do princípio da simetria. Evidente que se for criada, né, uma disposição específica, posteriormente deverá ser aplicada a ela pelo princípio da especialidade. Não havendo esta previsão, né, se vale do princípio da simetria, conforme disposto pelo STF. Então, é necessário que para que haja o processamento, né, um julgamento pelo STJ, que, né, seja autorizado pela Assembleia Legislativa do Estado por 2/3 dos seus votos, tá? Na onde que nós vamos encontrar isso? No HC 80.511. Anotem HC 80.511, tá bem? Tá? Com relação aos prefeitos, como que nós vamos ali apurar a conduta aí do prefeito propriamente, pessoal? Como que vai se dar esta análise, né? Com relação ao prefeito, tudo aquilo que a gente já falou antes se aplica com relação aos conceitos também, né? O conceito de crime de responsabilidade, crime comum, nós trazemos para cá também, assim como fizemos com o governador. Substituição e sucessão não são normas aqui, né, de observância obrigatória, né? Quando eu falo ali da ausência do país, daí sim, eu tenho as mesmas disposições, lembra lá dos 15 dias, né, passar de 15 dias, precisa de autorização e tudo mais. Então, também se aplica aqui, tá?
E como que se dá aí o processo e o julgamento do prefeito, hein? Como que se dá? Se for crime de responsabilidade, eu tenho ali a atuação da Câmara Municipal com base no artigo 4º, inciso 67 do Decreto-Lei 201, tá? Ele estabelece que a competência é da Câmara Municipal de Vereadores para julgar o prefeito, né? Então, não tem que falar em autorização, né, da Câmara para ela mesma julgar o prefeito. Não tem lógica, né? Já que a competência é dela para julgar, né? Então, ela mesma instaura o procedimento e apura e julga, tá? É diferente lá do STJ, que precisa de autorização da Assembleia, no caso do prefeito ali também, do governador e do presidente, perdão. Então, aqui no caso do prefeito, crime de responsabilidade é julgado pela Câmara de Vereadores, pela Câmara Municipal, e não precisa de nenhuma outra autorização, tá? O artigo 4º caput do Decreto-Lei 201, ele fala lá em infrações político-administrativas. Quer dizer o quê? São os crimes de responsabilidade próprios que são julgados pela Câmara de Vereadores, perdoe, tá? O artigo 1º do Decreto-Lei 201, ele fala dos crimes comuns, tá? Então, quando vocês forem verificar lá o Decreto 201, eu vou abrir aqui para vocês, porque é uma legislação tanto quanto antiga, né? E a gente acaba aí, muitas vezes, se confundindo, né, na forma de análise. Lei 201 de 1967, né? Ele fala ali sobre a responsabilidade de prefeitos e vereadores. Olha o que diz lá no artigo 4º, né? Que foi o primeiro que a gente expôs. São infrações político-administrativas. Essas infrações político-administrativas nada mais são do que os crimes de responsabilidade, tá? Que sujeita, né, ao prefeito a cassação do seu mandato, tá? Lá no artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67, quando o legislador diz lá são crimes de responsabilidade dos prefeitos, na verdade ele está falando para nós que são crimes comuns, tá? Então eu sugiro que vocês grifem ali que essa expressão crimes de responsabilidade dos prefeitos se refere, na verdade, aos crimes comuns, tá? Esses crimes de responsabilidade aí, né, eles são julgados pelo Poder Judiciário. Na verdade, são os crimes comuns e são julgados independente de pronunciamento da Câmara de Vereadores, tá bem? Dando continuidade aqui, né, nós temos ali, o que vai acontecer? Esses crimes ali comuns são chamados crimes de responsabilidade impróprios, por isso que eles são julgados pelo Tribunal de Justiça, enquanto aqueles lá do artigo 4º são chamados de crimes de responsabilidade próprios. Na verdade, aqui, crimes comuns é muito mais fácil para nós, didaticamente falando, tá? O julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado conta com previsão no artigo 29 da Constituição, 29, inciso 10, tá? Os crimes comuns, então, eles vão ser todos aqueles do artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67, tá? E eles vão ser julgados pelo Tribunal de Justiça, ou pelo TRF, ou pelo TRE. Qualquer um deles pode julgar, né? Dependendo da competência do ilícito, tá? Não é necessário que haja autorização da Câmara para que o Tribunal de Justiça julgue o prefeito, né? Destaco isso mais uma vez para vocês, tá? Essa regra especial da competência, né, do Tribunal de Justiça para crimes comuns, ela prevalece inclusive sobre a regra, né, que demanda a competência especial do Tribunal do Júri. Então, mesmo quando eu estiver falando de ilícitos que seriam de competência do Tribunal do Júri, diante da figura do prefeito, da disposição da própria Constituição Federal, artigo 29, inciso 10, o julgamento vai se dar, quando for diante de crime comum praticado pelo prefeito, vai ser realizado pelo Tribunal de Justiça do respectivo estado, tá? Se o prefeito pratica crime contra, né, interesses, bens e serviços, né, da União, como é que vai ser? A competência vai ser da Justiça Federal, sendo julgado pelo TRF, tá? Então, atribui aí a competência para a Justiça Federal, porque é um crime, né, dentro das competências da Justiça Federal, tá? Então, vai para o TRF. Isso não se confunde com aquela questão que eu disse para vocês, a competência do júri, que ela acaba sendo suprimida, pois vai para o tribunal da mesma forma, tá bom?
gostaria que vocês dessem uma lida no recurso extraordinário 605.000, ponto, né, 609, agravo regimental. Então, 605.609, tracinho AGR, né, agravo regimental nesse recurso extraordinário. Esse recurso, isso, né, foi decidido pelo Supremo que compete à Justiça Federal, veja lá, o julgamento de crimes relativos ao desvio de verba federal destinados à realização de serviço de competência privativa da União ou de competência comum da União e do ente federativo ainda sujeito à fiscalização por conta do órgão federal, TCU. Aqui vejam só, pessoal. Primeira coisa aqui que o Tribunal de Contas aqui da União ele vai fiscalizar a verba propriamente, não a realização do serviço. Então, quando eu estiver falando ali, né, a respeito do desvio de verba, né, para a realização de serviços de competência da União ou de competência comum, quem vai apurar vai ser o TRF, tá bom? Tá? Tomar cuidado com isso, né? Quando for crime eleitoral praticado pelo prefeito, a competência vai ser do TRE. Então, tomar cuidado com essas peculiaridades inerentes ali às atribuições da Justiça Federal, Justiça Estadual e da competência específica da Justiça Eleitoral, tá bom? Com relação ao Poder Executivo, pessoal, aqui nós fechamos, né? Fizemos uma análise a respeito do presidente da República, do governador de estado e também do prefeito, tá? Com relação a processo e julgamento, né? Essas questões mais importantes, com relação à substituição, vacância do cargo. Então, eu acredito aí que a gente conseguiu atingir nossos objetivos, tá? Eu agradeço aqui vocês e a gente se vê na nossa próxima aula, tá? Obrigada a todos!